Bom dia. 1 de Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Sabemos, todavia, que a lei é boa se alguém a usa de forma adequada. A lei é boa e se cumpriu em Jesus. Se nós tivermos a compreensão exata, entender, a lei não é ruim. Mas também não é como as pessoas querem crer. Jesus deixou bem claro que a lei e os profetas vigorou até a vinda de João Batista. João Batista, depois, a partir de João Batista, começou-se então para nós entrar no reino, é por força, é por violência, contra nós mesmos. Agora não adianta essa história, não estou orando, eu estou pedindo, Deus vai me dar. Você tem que orar, você tem que falar com Deus, no primeiro você tem que unir a Ele. Se eu não estiver em plena comunhão com Ele, eu posso orar o tempo que eu quiser. Não vou resolver nada. Mesmo no Antigo Testamento, mesmo os profetas já falaram, olha, não adianta vocês estar no pecado, ficar orando que eu não vou atender. Quando vocês estendem as suas mãos para mim, eu não vou ouvir. Não é que eu estou surdo. Palavra de Deus lá em Isaías, não é que eu estou surdo, não. É que o pecado de vocês me impede de ouvir. Mas hoje as pessoas, mesmo utilizando o mesmo profeta, que é Isaías, pregam uma outra coisa. As heresias, as mentiras. Não é. Então vamos abrir os olhos, vamos tomar cuidado onde nós estamos indo, o que nós estamos ouvindo. Está agradando só a nossa carne? Não é para agradar a nossa carne, não. É simplesmente nós ouvir para aprender do Evangelho. A verdade que praticamos. Versículo 9. De igual modo, sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubmissos, para os perversos e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os assassinos, para os que vivem na prática de imoralidades sexuais, e os homossexuais em geral, para os sequestradores, para os mentirosos e os que fazem juramentos falsos, e para todo aquele que se revolta contra a sã doutrina. Vamos para aí. Por quê? A lei veio para mostrar, olha, isso aqui é pecado, é do inferno. A lei é do olho por olho, dente por dente. Cometeu o pecado, morre. Por quê? Até então, a vinda da lei, não existia nada que determinava o que era ou não era errado, o que era ou não era pecado. Então, o que a lei trouxe? A regulamentação. Regulamentando. O adultério é pecado. O que se faz com quem cometer adultério? Ele tem que ser morto. Os dois, tanto a mulher quanto o homem, tem que ser morto a pedrada. Algo é quem matou, também seja morto. E assim foi a regulamentação. Para quem então vê a lei? Então, somente para os que vivem no erro. Alguém se fizer sexo, tanto homem quanto mulher,
Se fizer sexo com algum animal, tem que ser morto. Tanto a pessoa quanto o animal. Relacionamento homossexuais, tem que ser morto. Feitiçaria, tem que ser morto. Morto como? Queimado e por aí afora vai. Ou seja, para que veio a lei? Foi comprar essas pessoas que vivem no erro. A lei não dava escapatória, não tinha perdão. As pessoas ainda fazem questão de tentar falar da lei como se fosse, não, a lei me ajuda, porque lá em Moisés disse isso, o profeta falou isso aqui. Tá, mas naquela que não tinha escapatória. Você cometeu erro. Podia orar, clamar, implorar, chorar, jejuar, você ia morrer. Na lei não tinha escape. Olho por olho, dente por dente, como está na Bíblia. Mas agora nós vivemos em Jesus. Erramos, mas se nos arrependermos verdadeiramente, que Ele conhece o nosso coração, Ele sabe se estou arrependido ou não, eu vou diante dele, peço perdão, Ele me perdoa. Ele falou, nasci no mar do esquecimento. Não lembro mais. Então nós entendemos, olha bem o que é a lei. É para todos os tipos de pessoas que vivem no erro, no pecado. Tudo que são contra a sã doutrina. Esta sã doutrina, versículo 11, encontra-se no glorioso evangelho que me foi outorgado, a saber, o evangelho do Deus bendito. Então, onde está essa sã doutrina que nós temos que ouvir? Está aqui no evangelho de Jesus Cristo. Está aqui no evangelho. É aqui, é no evangelho. É no Novo Testamento. Aqui está as boas novas, boa notícia. Esta é a sã doutrina. A antiga lei se cumpriu. Hoje vivemos na graça. Então é nela que nós temos que viver e temos que praticar. Versículo 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me concedeu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que em tempos passados fui blasfemo, perseguidor, insolente. Contudo, ele me concedeu misericórdia, porquanto fiz o que fiz, mediante minha ignorância e incredulidade. E a graça do nosso Senhor transbordou em mim com a fé e o amor que há em Cristo. Paulo está falando, escuta, eu sou grato, eu agradeço aquele que me fortaleceu. Quem foi que me fortaleceu foi Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque Ele deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Eu agradeço, pessoalmente, pastor Henrique Lino, agradeço a Deus o tempo todo. Porque Ele me deu força, Ele tirou da podridão, da sarjeta, da imundícia, do crime, todo erro, todo pecado, e me trouxe a presença dele. Ele me capacitou, ele me deu força. Ele me chamou, ele me convocou, eu fui convocado. Então, da mesma forma, Deus conhece o nosso coração. Ele sabe se você está arrependido ou não. Então, no passado, eu já disse isso. Eu perseguia crentes. Por que eu perseguia? Por causa das mentiras, das hipocrisias, da safadeza que tem no meio evangélico, no meio gospel.
Então eu simplesmente generalizava. Para mim, todos fariam o mesmo saco. Era o que eu pensava. O Cristo me chamou, me fortaleceu e me disse: não é assim. Mas por que ele sabia que eu fiz isso? Pela ignorância. Assim como Paulo. Ignorância e incredulidade. E a graça do nosso Jesus se transbordou sobre mim com a fé e amor que é em Cristo Jesus. A graça dele transbordou em mim. Não foi Moisés que transbordou em mim, não. Não foi Isaías, Jeremias, Ezequiel, Abacuque, sei lá, não foi ninguém, foi só Jesus. E é Jesus que comanda a minha vida. Comanda tudo. Comanda esse ministério. É Jesus. Versículo 15. Esta declaração é fiel e digna de plena aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Fala a verdade. Esta declaração que eu faço é verdadeira. Sabe que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Só que desses pecadores eu era o pior. Olha a maneira como Paulo se julgava e eu também me disse assim. Mas por que o Senhor escolheu novamente que era um pecador, um soberbo, arrogante? Por quê? Por quê? Você se perguntou, já avaliou sua vida? Vai perceber que você é o pior dos pecadores. Como o Senhor nos aceitou? Não, você é o pior dos pecadores. Quando você sabe tudo que você fez, você faz uma autoavaliação, você entende isso. É o pior dos pecadores. Jesus me aceitou, me chamou, me convocou, mandou pregar a palavra dele. Representá-lo. Versículo 16. Todavia, por esse motivo mesmo, me foi concedida misericórdia para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência e me tornasse um modelo para todos quanto haveriam de crer nele para a vida eterna. Do que eu era antes do que eu sou. Há 14 anos atrás, quando eu encontrei uma pessoa conhecida da época do mundão, que esse tipo de coisa, um senhor, e nós conversando muito, ele comentou até com um outro amigo nosso, falou: olha, ele mudou até o jeito de andar. Ele mudou totalmente. Essa mudança foi Cristo. Foi Cristo. Era o pior dos pecadores. Mentiroso, convicto, desonesto, prostituto. Portanto, versículo 17, portanto, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, seja honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Versículo 18. Timóteo, meu filho, dirijo esta orientação a ti, levando em consideração o que as profecias anunciaram a teu respeito. Com base nelas, luta o bom combate, preservando a fé e a boa consciência, porquanto algumas pessoas vindo a rejeitá-la, naufragaram na fé. Entre eles está Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprenda a não blasfemar. Agora então Paulo fala a Timóteo, olha, eu estou falando dessa orientação para você, estou mandando para você, levando em consideração, né, as profecias que tem a seu respeito, e para que você lute comigo, bom combate.
Não é ficar aceitando essas mudanças, esses evangelhos vários que tem por aí, evangelho da prosperidade, da bênção sem medida, disso daqui. Não é preciso aceitar. Mas aceitar esse evangelho, lute firme. Porque tem muita gente que começaram bem e naufragaram, foram para outro lado e estão aí no mundo e já se perderam. Apesar de estar numa igreja, num culto, mas já se perderam. Ele deu exemplo aqui sobre dois, que eram o Himeneu e Alexandre. Inclusive, ele tinha entregado o diabo para eles serem destruídos. Muito bem, nós concluímos o primeiro capítulo aqui de Timóteo, né, da carta de Timóteo. E, querendo Deus, mas nós daremos continuidade a partir do capítulo 2, versículo 1. Todas as dúvidas esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Então, bom.